Olá, internautas! Estou de volta aqui para apresentar mais um Webterra Podcast e ao meu lado, Marcos Pacheco, treinador do Montes Claros América Vôlei. Já está um tempinho aqui com a gente, né, Pacheco? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, bater um papo aí sobre voleibol, sobre carreira, sobre tudo, né? É um prazer tê-lo conosco aqui. Pacheco, 12 finais de Superliga, sendo 7 campeão. Explica pra gente melhor como foi participar dessas competições. Então, eu jogava voleibol, né? E chegou um momento que a rede ficou muito alta para mim. Eu, nos meus 1,84 m, a rede ficou bem alta para mim, né? O voleibol teve uma mudança bem significativa e para mim, do meu ponto de vista, foi em 92, quando o Brasil foi campeão olímpico em Barcelona, né? O voleibol mudou, né? Nós tínhamos antes jogadores habilidosos, né, especialmente técnicos, né, e aí cito Bernardo, Renan, Montanaro, enfim, toda aquela geração ali. E daqui a pouco veio uma seleção talentosa também, mas com jogadores mais altos, né, e o voleibol mundial exigia isso, né, que nós tivéssemos um time também compatível a isso. Então até os times, as equipes, a preparação, as categorias de base voltaram a buscar jogadores altos, né, jogadores que pudessem enfrentar o voleibol a nível internacional e as características daquele momento, né. E aí eu parei de jogar e nisso tive a oportunidade já de ingressar numa comissão técnica, né, da Frangosul Ginástica de Novo Hamburgo, e onde eu jogava, né, tive o técnico Jorginho Schmidt me convidou para fazer parte da comissão técnica. Eu já tinha uma história com base, né, sempre desde os 20 anos eu sempre trabalhei na técnica das categorias de base. Isso foi muito importante para mim na formação, porque eu passei por todas as categorias, mirinzinho, mirim, escolinha, enfim, eu acho que para mim foi muito importante isso. Mas enfim, daí comecei a participar das comissões técnicas e em 94, 95 tive a oportunidade, né, de ser campeão da Superliga, na primeira Superliga, primeira edição com essa equipe, né. Então tive a oportunidade de participar de várias equipes. Então fui campeão de 12 edições, sendo que 5 participações, 5 finais como técnico, 7 como auxiliar, e campeão 3 como técnico e 4 como auxiliar. Então tive a oportunidade de participar de vários grupos, várias equipes. Técnico auxiliar, sempre uma comissão técnica composta por pessoas que é uma integração muito boa. Então não me sinto menos ou mais campeão sendo o técnico auxiliar. Para mim foi bem importante. Você foi o do que mais disputou as edições, né, da Superliga, né, Pacheco? É uma curiosidade também. Então, eu sinceramente eu não sei, assim, não é que eu seja velho, eu comecei cedo, mas eu disputei todas as Superligas, situações diferentes, em momentos diferentes, né, tendo funções diferentes, mas participei de todas. A Superliga A eu não participei em 2018, 19, foi quando eu estava com Ribeirão Preto na Superliga B. Eu participei da Superliga, só que B, né, Ribeirão Preto. Então foi a única Superliga A que eu não participei. Então, esses dias até, às vezes porque são dados assim que eu não tenho de cabeça, né? Então, às vezes eu me pego assim, eu olho as pessoas que hoje estão trabalhando, hoje são supervisores, hoje são técnicos, auxiliares, e eu não vejo ninguém da minha época. Daí eu digo, opa, será que não está na hora de parar aí? Está todo mundo parando, mas eu me sinto bem ainda, me sinto com energia ainda de trabalhar um bom tempo ainda. Pacheco, em dado momento, viveu um dilema na vida. Praticava futebol, mas também praticava voleibol. Dado momento, precisou escolher. Por que voleibol, Pacheco? Então, Jean, jogava futebol e vôlei, mas eu tive a felicidade aí, são as coisas da vida, né? Eu estudava numa escola cenecista, em Gravataí, que é a minha cidade, no Rio Grande do Sul. Cenecista, a escola é Conselho Nacional de Escolas da Comunidade, né? Então, e sempre isso, né? E é muito importante, e hoje... Infelizmente eu não vejo mais isso, talvez eu que não enxergue, mas eu não vejo mais isso, essa participação na escola, o esporte na escola, né? E essa minha escola tinha um professor Matias, né, que incentivava muito o esporte, incentivava todos os esportes. E naquele momento nós tínhamos as notas da escola, né, eram bimestrais, e cada bimestre era uma modalidade esportiva, né? E nós transitávamos para o handebol, basquete, futebol, vôlei. Então comecei a praticar ali, né? E eu jogava vôlei na escola e futebol num clube lá de Gravataí. E nós fomos jogar uma competição em Porto Alegre, um torneio, né, contra o Grêmio, o Inter, né? E nós fomos muito bem. E eu fui convidado para jogar no Grêmio. Alguns dos meus colegas no Inter, alguns no Grêmio, enfim, eu fui convidado para jogar no Grêmio de Porto Alegre. E nesse momento também eu fiz uma seletiva no Grêmio Náutico União, é um clube muito importante do Rio Grande do Sul, um grande clube do Rio Grande do Sul, e também passei. Então comecei a praticar vôlei no Grêmio Náutico União,
futebol no Grêmio Porto Alegrense. E ok, a minha vida estava ótima, mas chegou um momento que as competições começaram a bater, né? Começaram a bater, eu tinha jogo de futebol no sábado, tinha jogo de vôlei no sábado. Isso é que idade, Pacheco? Então, já isso aí, estou falando de 14 a 16 anos, né? De 14 a 16 anos. E aí chegou um momento que eu tive que optar. E aí, casualmente ou não, peguei uma seleção gaúcha de voleibol, que eu fiz a primeira viagem de avião. Nunca tinha andado de avião na minha vida. E eu brinco que fiz a primeira viagem intercontinental, né? Porto Alegre e Manaus. E como foi essa experiência? Cara, foi muito legal, porque eu nunca tinha andado de avião, não tinha nem ideia como é que era andar de avião, né? E foi muito bacana, uma viagem longa, né? Foi Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Brasília, Manaus. Foi longa, né? Quantas horas você lembra, mais ou menos? Ah, não lembro, cara, mas não lembro. Estou falando há muito tempo atrás, né? Eu já não estou falando. Não tinha toda essa... Não. Essa rapidez, né, pra... Não, eu sinceramente eu não lembro, mas eu acho que até foi uma viagem com a Varig nem existe mais, né? Mas enfim. E aí nós fomos muito bem nessa competição nacional, né? Era um campeonato infanto-juvenil em Manaus. Eu me lembro, na época nós ficamos num hotel lá, até o Jacques Cousteau estava fazendo aquela pesquisa na Amazônia. No nosso hotel a gente estava vendo o Calypso, assim, o barco, né, do Jacques Cousteau, foi muito legal. Então, enfim, todo um contexto, né? Eu digo, nossa, é por aqui que eu vou. Eu vou continuar com o vôlei, só que eu vou ter que optar. E aí cheguei em casa e falei para minha família, meu pai, tu vai parar de jogar futebol para jogar o quê? Porque não é hoje, né? Já nós estamos falando há 40 anos atrás, há 40 e poucos anos atrás, né? Então, meu irmão mais velho, João Dário, e meu pai ficaram impactados na época, né? Nem sabia o que era voleibol, né? Mas enfim. Optei, o técnico do Grêmio, eu me lembro bem, o Porto, que era o técnico, ligou para minha família, disse o que está acontecendo e tal. Mas enfim, optei por isso e sou feliz por isso. Me daria bem no futebol? Não sei. Eu até era um bom jogador de futebol. Não sei eu me lembro até que alguns colegas meus seguiram, né? João Antônio, Bardelotto, depois eu vi eles no profissional, né, no Grêmio, mas enfim, não sei. Eu queria te perguntar, Pacheco, como que era o Pacheco em campo? Você jogava em qual posição? Eu jogava lateral esquerdo, assim, né? Hoje eu ala esquerdo, né? Mas jogava lateral esquerdo, em alguns momentos de quarto zagueiro ali, né? Em Gravataí, na equipe, eu jogava de quarto zagueiro. Quando eu fui pro Grêmio, eu fui pra ala esquerda, lateral esquerdo. É um bom jogador, até a brincadeira quando eu jogava fazia muita falta. Era titular? Era titular. Quando eu jogava fazia muita falta, parei de jogar, não fiz falta, né? Mas era um bom jogador, jogava direitinho, sim. E tinha uma referência, assim, no futebol? Não. Jogava... A minha família, meu irmão, né? Meu irmão, mas o João Dário jogava futebol em Gravataí, lógico, nunca se despontou nada, não... Meu irmão jogava, meu cunhado jogava futebol amador, lógico, né? Minha irmã fazia atletismo, então, mas enfim, mas não assim, que tem uma família de história, não tem nada disso. Aí vai a escolha do voleibol, o Pacheco começa a jogar de maneira profissional também, né, Pacheco? Aí foi, né? Eu era da base, daí chegou um momento que eu passei para a equipe adulta do Grêmio Náutico União, aí fui jogar na Frango Sul, que era uma equipe lá do Sul, em Montenegro, uma cidade lá do Sul. Joguei em Chapecó, na cidade de Chapecó. E aí minha última equipe foi a Frango Sul Ginástica, em Novo Hamburgo, que não era Superliga ainda, era Liga Nacional, né? E, enfim, aí como eu já comentei, a rede ficou alta para mim. Eu tinha uma lesão de ombro bem séria também, né? Porque no meu alto de 84 eu tinha que fazer força, né? E aí, naquele momento, tive que optar em fazer uma cirurgia bem complicada para aquela época, com uma recuperação muito demorada, não sabendo se ia dar certo. E aí tive convite para integrar a comissão técnica e eu digo, não, tá na hora mesmo, é isso aí, valeu, foi legal quando durou. E como foi esse processo, Pacheco? Porque muitos jogadores demoram um pouco para adaptar a saída de quadra para ficar à beira da quadra. Como que foi isso para você? É um processo que eu acho que é bem complicado, né? Eu acho que é bem complicado porque quando você é atleta, você pensa só em jogar. Você pensa em jogar, você vai lá, joga, você é talentoso, você tem sua performance, você tem seus, o técnico te orienta quanto a algumas coisas. Quando você vira técnico, ou auxiliar técnico, ou você vai para uma comissão técnica, as suas responsabilidades aumentam. Então eu vejo que o momento é que é muito importante você deixar de pensar como jogador e pensar como técnico. O técnico muitas vezes mesmo, você tem que tomar atitudes que elas não são simpáticas. Elas não são simpáticas para jogador A, B ou C, mas elas são importantes para o time, né? E quando você está nessa transição e você ontem estava dentro de quadra e daqui a pouco você jogava com aquelas pessoas em alguns momentos, né? Você tem que tomar atitudes
que vão ser desconfortáveis, que não vão ser legal. Poxa, pô, tu estava comigo até ontem na quadra, agora tu veio falar isso? E é assim. Então é um momento bem complicado. E algumas vezes também eu vejo na trajetória de alguns técnicos, jogadores que viram técnico, que alguns tinham algumas facilidades para fazer as coisas, e daqui a pouco aquele atleta, quer ter o atleta agora, ele não consegue fazer, ele tem dificuldade, e você não consegue entender. Poxa, mas eu fazia isso com tanta facilidade, eu atacava uma pequena diagonal, atacava uma paralela, eu passava, e como é que esse cara não consegue fazer isso? Era tão fácil. Era fácil para ele, né? Até eu tive uma conversa com o Felipe, que hoje é o técnico do Sada Cruzeiro, né, e foi meu atleta na CIMED. Eu até conversei com ele sobre isso, né? Eu falei, pô, parabéns, né? Parabenizando ele pela grande oportunidade, ele construiu isso, né? Foi um jogador vitorioso, super vitorioso, extremamente identificado com o Sada Cruzeiro, né? Uma trajetória maravilhosa. E daqui a pouco ele tem essa baita oportunidade e hoje, né, já conquistou vários títulos e está lá e faz um belo trabalho. Eu falei, Felipe, só se eu pudesse falar alguma coisa de um cara que está há muito tempo de quadra e já passou por isso, e já passou por alguns jogadores que viraram técnico, cuidado o time de pensar como técnico, deixar assim a tua cabeça parar de pensar como jogador e começar a pensar como técnico, porque tu vai ter que tomar decisões que, como eu já falei, não vão ser confortáveis, né, mas elas são necessárias. Você acha que essa transição do Felipe também o ajudou? Como que eu posso dizer? Porque é difícil você, como eu falei, sair da quadra lá dentro e ir para a beira da quadra. Você acha que o Cruzeiro já tem a cara do Felipe ou ainda é a cara dos trabalhos anteriores? Então, o Felipe, ele assumiu uma responsabilidade muito grande, né? Porque vinha de um trabalho longo, vitorioso com o Marcelo Mendes. Um trabalho, né? Falar o quê do Cruzeiro do Marcelo Mendes, né? Tantas conquistas, tantos trabalhos maravilhosos, né? Tantas temporadas importantes, né? Daqui a pouco ele sai, e aí são os motivos, não está em questão, né? Ele sai do Sada Cruzeiro e daqui a pouco vem alguém para assumir esse lugar. E aí, acredito eu, e eu não estou afirmando, é uma opinião pessoal, né? Que o Cruzeiro buscou alguém que tinha essa identificação com o clube, né? E certamente o Felipe foi preparado para isso. Ele se preparou primeiro, né? Com cursos, com capacitação, e o Cruzeiro, como instituição, viu nele uma possibilidade de manutenção daquele trabalho, daquela estrutura, daquela mentalidade do Cruzeiro, né? Não era fácil, deu certo, e ele logo em seguida teve conquista estadual, foi campeão mundial logo em seguida, né? Mas o risco que teria é que, se não desse certo, viria todo aquele, mas não é o Marcelo, do tempo do Marcelo, o Marcelo fazia diferença. O Marcelo é o Marcelo, foi aquela época, foi um outro momento. O Felipe é o Felipe. Então, certamente hoje, lógico que tem, porque independente, penso eu, né, independente do técnico, o Sada Cruzeiro tem uma identidade, tem um perfil como equipe, tem um perfil da instituição. E certamente daí tem uma pitada e tem todo um perfil do técnico, que é naquele momento Marcelo, e eu não estou lá no dia a dia, né, apenas como adversário e como observador, né? E hoje certamente tem algumas coisas do Felipe, né? E isso já a gente tem um outro exemplo muito importante também, que é na seleção brasileira, né? A partir do momento que saiu o Bernardo, com tantas conquistas, com tanta coisa, com que o Brasil, né, nos últimos 20 anos, né, com tanta coisa boa, daqui a pouco o Bernardo sai. O técnico que assumiria teria que ter uma responsabilidade muito grande. E aí caiu nas mãos do Renan, foi uma opção, não vou entrar no mérito também, né? Mas também, né, se desse errado ou não tivesse conquistas, mas não é o Bernardo, cadê o Bernardo? O Bernardo fazia assim, o Bernardo ganhava, não ganhava. Então isso é um problema, peso, não. É um peso para quem assume no lugar de grandes personalidades em clubes ou seleções ou qualquer coisa que tiveram um resultado muito grande, né? E aí as pessoas, o torcedor, todo mundo, a imprensa, todo mundo cobra pelos aqueles resultados, por aquela história que foi construída com outra pessoa, né? Isso mas, enfim, faz parte, né? Você tocou em seleção brasileira, Pacheco, seleção brasileira que viveu altos e baixos aí, perdeu em Tóquio, Jogos Olímpicos, já
Jogos Olímpicos em Paris em 2024, pré-olímpico agora em 2023. Você chegou a trabalhar com o Renan também, né? Sim. Como que você vê a seleção do Renan e o que você espera para essa seleção também, já que o voleibol tem mudado bastante, né? Então, eu vejo que o Brasil, em algum momento, né, ele perdeu o time de mudar, de fazer uma transição de jogadores mais jovens, jogadores mais antigos, né, de fazer uma transição. Acho que o Brasil perdeu um pouquinho o time, perdeu um momento, né, perdeu um momento. E as outras seleções o fizeram, né, Itália, Polônia, né, fizeram muito bem. Eu cito esses dois times porque principalmente a Itália, sabe? A Itália fez uma transição e hoje tem as conquistas que tem, né. Mas eu acredito que o Brasil hoje tem uma seleção preparada, né? Tem uma seleção mestra experiência com jovens aí que estão vindo. Aí cito o Adriano, que trabalhei com ele no ano passado em Campinas, é um jovem talentosíssimo. O Felipe Roque também, um jogador que tem potencial. Ele lesionou recentemente. Tá voltando agora, né? Então o Brasil tem algumas posições, algumas funções no Brasil que eu vejo que a gente perdeu um pouquinho o time ali, por exemplo, o Bruno, né? O Bruno, o levantador, acredito eu, não tenho, quer dizer, tenho pouca dúvida que ele não vai ser o levantador em Paris, né? Mas ficou uma lacuna depois do Bruno ali, né? Então, hoje tem o Cachopa, né, que tem, né, que pode ocupa essa função hoje como segundo levantador, né? Tem o próprio Brasília, que tem feito uma Superliga muito boa, trabalhou no passado, mas ficou uma lacuna ali, né? Eu acredito também que a questão do líbero também é uma questão a ser pensado, mas como centrais, eu acho que o Brasil tem excelentes centrais ainda para essa. Estou falando em Olimpíada, né? Ponteiros aí o Brasil também tem. O Leal vai jogar, o Lucarelli vai jogar, tem o Adriano, enfim, tem outros jogadores aí para essa função. O central tem Lucão, tem Isaac, tem Flávio, tem o Léo, um jogador do César aí que lesionou também, está voltando, que eu acho que é um potencial muito grande. Enfim, acho que o Brasil tem time para chegar muito bem, chegar no pódio. Se vai ser campeão, aí não sei, mas certamente o Brasil vai ter uma participação muito boa. O Brasil tem uma seleção hoje, né, montada, uma seleção muito forte. Pacheco, você já almejou a treinar a seleção brasileira? Já recebeu o convite ou não? Já. Eu tinha um sonho, sempre tive esse sonho, né? Como todo grande profissional, todo profissional, né? Eu acho que o maior sonho é buscar a seleção brasileira, né? Eu sempre tive vontade, né? Eu sei que... E eu entendo, porque eu também sou assim. Eu acho que comissão técnica de confiança do técnico. Um técnico que monta a sua comissão técnica, e eu não discordo disso, eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas eu sempre gostaria de ter participado, ter representado meu país em alguma competição. Lógico que o sonho mundial, uma Olimpíada, mas não precisava ser isso, sabe? Qualquer competição a nível internacional, para que eu sentisse assim, sabe? Eu estou representando meu país, né? Então, sub-23, sub-21, Pan-Americano, Copa Pan-Americana, enfim, qualquer seleção, mas eu não sei se eu nunca tive competência, nunca tive capacidade, nunca tive oportunidade, nunca tive essa chance, nunca fui convidado, nunca fui... Não sei o que aconteceu, ninguém nunca me falou nada, talvez eu nunca descubra, mas dentro de toda a minha trajetória, eu sou muito feliz pela minha trajetória, sou muito feliz por tudo aquilo que eu conquistei, daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu fiz. Essa partezinha ficou, sabe? Hoje eu sei que meu time passou já. Não tem muita lenha para queimar. Eu me sinto com saúde, eu me sinto com energia, mas eu acho que nesse sentido, eu acho que na minha cabeça, sabe? E até essa vontade, talvez se diminuir um pouco, porque eu sei, né? Mas já tive muita vontade, só que infelizmente nunca, como eu falei, ou eu não tive competência, não tive capacidade, ou não tive oportunidade, mas nunca fui convidado. Beleza. Vamos regionalizar um pouco, Pacheco, porque chegamos a Montes Claros. Montes Claros América Vôlei te fez um convite assim que você saiu do Campinas. Certo. Como que chegou esse convite para você? Como que o André conversou? E como tem sido essa adaptação aqui à nossa região? Então, quando eu não renovei com Campinas, a ideia, e é um projeto que eu tenho há muito tempo, né? Há muito tempo, só que não sei se vai demorar 5 anos, 10 anos. Não, 10 anos é muito. Estou com 56, 66, talvez seja tarde. Mas não sei, eu tenho muita vontade de trabalhar fora. Tá? Eu nunca trabalhei fora do país, né? Eu tive só algumas inserções em parcerias fora do país, mas trabalhar com uma equipe assim eu nunca trabalhei. Então é um sonho que eu tenho, uma vontade que eu tenho, uma experiência, tanto minha como familiar, né? Mas
não sei se eu tenho capacidade, se eu tenho competência, um desafio, né? Uma outra mentalidade, uma outra língua, uma outra cultura, sabe? Um desafio. Acho que a vida é isso, né? Para chegar, a gente tem que desafiar. Sair da zona de conforto. Exatamente, exatamente. Tem um momento que tu começa a ficar naquela mesmice, tu tem que, opa, só um pouquinho, eu preciso disso. E quando eu saí, quando eu não renovei, primeiro momento, voltando um pouquinho, o primeiro momento foi quando eu saí do SESI, né? Eu estava pronto para isso, daí veio o LIP com um projeto de Ribeirão Preto. Eu digo, opa, vamos lá, tá? Vamos lá. E foi maravilhoso, projeto maravilhoso. E dessa vez também, eu estava bem encaminhado para sair do país, não tinha propostas efetivas, mas tinha sondagem, estava começando um processo já de alinhar uma proposta. De conversas ali. Exatamente, né? Daqui a pouco eu estou lá em Campinas, toco o telefone, Andrei. Aí, nossa, o que o Andrei quer comigo, né? E aí a gente começou a conversar. Nesse primeiro momento eu falei, André e tal, Pacheco, posso falar contigo? Tá, pode, vamos marcar tal hora, né? Tá bom. Daí a nossa primeira conversa durou 2 horas. 2 horas com essa conversa. A gente conversou, ele falou do projeto. Lógico, né? Eu conhecia Montes Claros como adversário, né? Como adversário, conhecia Montes Claros. A ideia que as pessoas têm também, que quando a gente vai jogar fora, a gente faz visitas, curte, turismo. Não, eu conhecia Montes Claros. Aeroporto, hotel, ginásio. E assim em todos os lugares. São poucos lugares que a gente tem tempo, né, disponível. A gente tem... Não dá tempo. Você chega, você vai focado no jogo. Então, eu conheço praticamente todo o país, né? Eu conheço a maioria dos lugares, o ginásio, o hotel e o aeroporto. E alguns depois visitando, lógico, né? Então são poucas oportunidades. Aí veio esse convite, ele conversou um pouquinho da história de Montes Claros. A gente conversou um pouquinho, não bastante, né, sobre a história, as intenções, as possibilidades, né, os jogadores que já estavam contratados até em função que o Henrique, né, que era o técnico aqui, né, que estava, né, até para dar continuidade, e aí surgiu uma oportunidade para ele para sair, enfim, uma coisa totalmente amigável, totalmente, né, foi muito legal, até a postura do André quanto ao Henrique, né, de respeitar, né, essa baita oportunidade. Sim. Que ele teve, foi o convite do Marcelo Mendes para que o Henrique fosse auxiliar dele numa equipe da Polônia, foi muito legal. E aí surgiu essa oportunidade para mim. O mercado nacional do voleibol é muito restrito, a gente fala muito em voleibol e realmente o voleibol, até em função das grandes conquistas da seleção brasileira, né, tá sempre na mídia, tá sempre disputando finais ou semifinais de Olimpíadas, semifinais ou finais de mundiais, tanto masculino e feminino. O povo, o torcedor se acostumou a ver o voleibol como uma modalidade vencedora, né? Então aí criou o posto de segundo esporte do país. Sim. Ok? E o Brasil tem uma representatividade muito grande fora, né? Só que isso, infelizmente, não reflete muito no mercado interno, né? O mercado interno ele é restrito, ele é pequeno, né? Então, quando me veio essa oportunidade de trabalhar numa equipe com uma história tão bacana, né, que eu vivenciei, não como aqui, mas como adversário naquele grande momento, né, que foi a temporada 2009-2010, sabia do potencial, sabia, né, e tanto nós conversamos, daí eu coloquei para o André as minhas características, né, como treinador e como pessoa, o André colocou as características dele como pessoa e como gestor e como o projeto, e a gente conversou e fechamos e eu vim e conheci a cidade e eu sempre falo, né, que eu tinha muitas surpresas positivas, né, muitas surpresas positivas quanto a Montes Claros. Montes Claros é uma cidade muito bacana, estou muito feliz aqui, estou extremamente, né, adaptado aqui, tanto eu, minha esposa veio comigo, a gente está muito feliz aqui. Infelizmente, né, os resultados da equipe, né, não estão compatíveis com aquilo que eu gostaria, e aquilo que nós esperávamos. Algumas situações nas contratações não deram certo, infelizmente, por N motivos, né? A questão do cubano, que, né, estava contratado, estava tudo certo, aí por os problemas diplomáticos e burocráticos, né? E nós não vamos entrar no mérito dessa questão, né, mas, né, não deu. A questão do outro porto-riquenho, né, que veio, mas enfim, não era o jogador que esperávamos que fosse. Enfim, algumas situações, e o esporte ele é refém algumas vezes disso, não conspiraram a favor, né? E hoje o time luta, uma luta árdua, uma luta difícil para se manter na Superliga, ficar entre os 10, né? Mas enfim, eu
A conversa foi essa e o objetivo é esse, e foi muito legal, e eu agradeço a oportunidade que o André me deu aqui para estar em Montes Claros. A gente vai tocar mais à frente nesse assunto, mas hoje o Pacheco não conhece só o aeroporto, não só o hotel, não, né, Pacheco? Não, Montes Claros já está bem conhecido para você. Tá, não, é uma cidade muito bacana, com uma cidade é uma cidade grande, né? Já é uma cidade que eu não sabia, né? Lógico, eu como adversário vim aqui, conhecia pouco, né? É uma cidade de 400 e poucos mil habitantes, uma cidade, né, centro de uma região, né, uma cidade de referência de uma região, uma cidade que oferece muitas opções, né, muitas opções. Eu estou muito feliz aqui, é uma cidade muito bacana. Eu sempre tive a felicidade, né, de estar em locais, em cidades que proporcionem isso, sabe? Lógico, trabalhar, o foco principal, eu vou para os lugares para trabalhar, mas que também eu tenho uma vida particular também muito bacana, e isso Montes Claros está possibilitando. Como que é o Pacheco família? A gente sabe que você já tem alguns anos aí com a Joyce, tem a Duda também que está um pouco distante, mas fica essa saudade também da filha. Como é que é Pacheco família? Então, eu sou... uma vez eu fui jantar na casa do preparador físico, e hoje é o preparador físico da Seleção Brasileira, o Renato Bach, né? Eu fui jantar na casa dele lá em São Paulo, e ele me apresentou os pais dele, né? Então, e aí nós sentávamos numa mesa, né, jantando, daí a mãe do... Esse é o Pacheco que eu vejo no jogo? Daí eu falei, porque no jogo você é cara amarrada, bravo e tal. E você aqui, não. Eu falei, aquilo lá é um personagem. Só um comentário, é muito engraçado isso, porque no jogo do Araguari a gente percebeu muito isso. Até que você levou um cartão vermelho lá, foi muito polêmico o jogo. O último jogo. E a gente vê você com a cara fechada, Pacheco, assim, muitas vezes, durante o jogo. E você vai começar a falar, cara, não tem nada a ver. Mas são situações diferentes, né? São ali te causam emoções dentro, ali na quadra, né? Muito. Ali é minha profissão, é minha vida. Ali eu tenho uma responsabilidade muito grande ali. E uma das coisas que eu odeio é decepcionar as pessoas. Sim. As pessoas, quando eu vim para Montes Claros, elas depositaram em mim uma confiança muito grande. O torcedor, o André, os jogadores, eles esperam que eu faça o meu máximo e que esse meu máximo contribua para o sucesso da equipe. E eu me sinto frustrado, me sinto muito mal quando eu não consigo fazer isso. Então, para mim, aquele momento ali, eu não admito brincadeira, não admito risadinha, não admito desrespeito, não admito erros grosseiros contra a minha equipe, contra as pessoas que estão comigo. Eu não admito isso. Aquilo ali é minha vida. Eu construí minha vida por 40 e poucos anos com o voleibol. Então não mexam com aquilo, sabe? Não brinquem com aquilo, porque eu sou insuportável nesse sentido. Fora de quadra, eu sou brincalhão, tento manter um ambiente sadio. A gente tem uma relação familiar muito legal, né? Muito legal. Eu sou casado há 32 anos com a Joyce, né? É uma parceirona para todos os momentos. A gente passou alegrias, dificuldades, né? A gente tem uma filha maravilhosa, né? A Maria Eduarda, nossa, isso deve... Porque eu sempre estou nas equipes, né? A Joyce sempre ocupou essa função, esse papel, né? De estar com a Duda, de orientar a Duda do dia a dia. Então a gente é muito feliz como família, né? E, enfim, procuro ser um dia a dia uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa simples. Eu tenho hábitos muito simples, não tenho nada de... Quem convive comigo, quem fala comigo, vê que eu não tenho... Mas sou bem diferente. Eu acho que tenho... uma vez me falaram que existe o Pacheco e existe o Marcos, né? O Marcos, ele é... Às vezes até eu me esqueço que meu nome é Marcos, né? De tanta gente achava o Pacheco. Mas o Pacheco, como técnico, ele é muito diferente do Marcos como pessoa, né? Então, mas enfim, no fundo são o mesmo, mas são situações diferentes. Eu tenho muito isso, tem a galera que até brinca, porque eu me chamo Jean Marlon e eu acho que o Jean é totalmente diferente do Marlon. Eu tenho essa ideia também de que minha pessoa... Não, eu sou muito diferente. O Marcos, ele é muito diferente do Pacheco. Então, até estava comentando o negócio da mãe desse colega meu, que na época é preparador físico da CIMED, e hoje ele está na Seleção Brasileira. Mas vocês são muito diferentes. Mas eu sou eu. Eu falei para ela, sou eu mesmo. Pacheco, você está do lado de cá agora, mas já foi nosso adversário. E a torcida hoje ainda puxa um pouquinho sua orelha por conta disso, 2009? Então, quando eu cheguei, em alguns momentos sim, né? Até eu
participei até de um podcast lá em Belo Horizonte, né, que o pessoal ainda comentou sobre isso, né, e a parte mais legal... Acho que é um fato que sempre quando for conversar com você, a gente tem que tocar nesse Porque assim, foi naquele momento, foi o grande momento de Montes Claros, né? Foi o grande momento de Montes Claros, foi aquela temporada ali que daqui a pouco ninguém sabia, ninguém conhecia, daqui a pouco aparece Montes Claros. Eu não tinha ideia onde é que era Montes Claros, não tinha ideia de que existisse Montes Claros, né? Aí daqui a pouco surge uma equipe que a gente participou de um torneio lá em Belo Horizonte, né? Que era Minas, Sada, nós e Montes Claros. E a final estava direcionada para ser CIMED e Minas, porque naquele momento dominava, né, o voleibol nacional essas duas equipes. Os protagonistas. Os protagonistas, né, os que tinham feito as últimas finais de Superliga, que tinham jogado, nós tínhamos feito 4 finais seguidas de Superliga. 3 ou 4. 4 finais seguidas de Superliga. Tinha feito com CIMED e Minas. Né? 4 anos seguidos essa mesma final. Daqui a pouco, esse torneio vai ser, daqui a pouco não. É Montes Claros a final. Montes Claros, que é Montes Claros, do dia que apareceu, Montes Claros, do dia que apareceu. E daqui a pouco Montes Claros é campeão estadual e daqui a pouco Montes Claros está na final da Superliga, sabe? Então, opa, o que é isso, sabe? E eu sempre comento que foi um jogo muito impactante, um jogo da fase classificatória. Eu ia pesquisar e eu me esqueço, mas eu não sei se era sexta ou sétima rodada da Superliga, os 2 times invictos. Jogou aqui em Montes Claros, ali no ginásio municipal. Lotado, mas lotado, não cabia ninguém, não cabia uma mosca mais dentro. E a gente perdeu o jogo 3-1 e terminou o jogo. Fui eu e o Thiago Alves, lógico, pela equipe da CIMED, e foi o Talmo e eu acredito que foi o Rodriguinho. Uma coletiva, tinha uma sala, tinha uns 40 jornalistas. E pergunta, coisa que tu não via no voleibol, coisa que tu não tinha, eu vi muito isso no futebol, que é uma coisa comum, normal. No voleibol, até então, eu nunca tinha participado daquilo. E perguntas agressivas, assim, sabe? Você acha que agora... Porque Montes Claros, a CIMED dominava, agora Montes Claros ganhava. Agora Montes Claros, daí eu... né? Fizeram uma pergunta bem agressiva pro Thiago Alves. Mas enfim, né? Uma coisa que para o esporte é muito legal. E a gente vai para a final da Superliga, lá no Ibirapuera, a CIMED ganhou 3-0. O meu ponto de vista, uma opinião muito pessoal, é que Montes Claros sentiu o peso na final, enquanto a CIMED era a 5ª final de uma Superliga, a 3ª em jogo único, que é muito pesado. Final em jogo único é muito pesado, você não tem chance de recuperação, é aquele dia, aquele momento, aquela hora e ponto, sabe? Ginásio lotado, enfim... Mas esse 3-0 mostrou assim, que o Montes Claros você falou que sentiu. Mas foi um 3-0 fácil, porque muitas vezes o pessoal pode até não entender. 3-0 nem sempre é fácil, né, Pacheco? Tem parciais apertadas ali também. Foi o primeiro e segundo set, naquele momento, eu na CIMED, a gente teve, no começo do primeiro set, o Montes Claros deu uma... Mas depois o jogo sob controle, assim, né? O primeiro e segundo set. O terceiro set foi 33-31, acho, 31-29. Foi bem equilibrado, né? Mas enfim, então ficou o grande momento de Montes Claros, e a final foi contra o time que eu dirigia, né? E eu fui num restaurante muito bacana aqui em Montes Claros, muito bacana, um restaurante muito simples. Para ter uma ideia, para pagar, ou você paga em dinheiro ou você paga outro dia. Não tem cartão de crédito, não tem nada. É fiado, né? Tenho fiado. Eu digo, deixa aqui, depois tu paga outro dia. E nisso eu fui com o Guilherme, que é nosso previsor, né? O Guilherme foi lá, muito legal, muito legal. E aí me apresentou o dono, que tem 40, 50 anos lá. Me apresentou o dono, conversando, e estava numa mesa, tem mesas assim fora, na calçada, e tinha uma mesa grande dentro, assim. Tem uma mesa grande dentro. E nisso tinha um grupo de pessoas ali, e uma pessoa veio falar comigo. Tu que é o Pacheco, então, aquela final, e é o delegado da cidade. Nossa Senhora. Tô preso agora, né? E veio falar comigo, numa boa, a gente riu, sabe? Mas ele falou, você então, eu digo, nossa, o delegado da cidade. Não, mas eu falei, o que passou, passou. Agora somos amigos, né? E aí rimos, tudo mais. As pessoas ainda lembram. Ficou para trás. Esses dias no supermercado também, que eu estava no supermercado, veio uma pessoa falar comigo, naquela época, né? Qual a chance de voltar àquele momento? Eu digo, olha, a estrutura, ela tem toda. Nós temos toda a estrutura, tem um ginásio, tem um grupo de trabalho muito bom. É que tem alguns fatores, né, que vão levar, e gostaria muito, né? Eu acho que
o público de Montes Claros, a população de Montes Claros e região, ela gosta do esporte, ela gosta do voleibol, ela sente, né? E gostaria, acredito eu que gostaria muito que voltasse aquele momento ali, quem sabe um dia, né, volte. Acho que o futebol também agora com o Norte Esporte Clube, que é do sócio proprietário André também, que é o gestor do Montes Claros América Vôlei, dá essa ideia, né, de que o projeto do Montes Claros América Vôlei também possa dar bons resultados. Pacheco, quando o André te contratou, tem até no blog do Voloc que ele fala que nomes da envergadura como o seu só trazem credibilidade ao projeto e que você chegou para dar continuidade e criar uma identidade. O que você acha que pode estar não dando tão certo diante desses resultados que o Montes Claros não tem tido? Resultados positivos. Então, eu acredito o seguinte, que a Superliga é muito dura, é muito complicado. Nós estamos falando da principal competição a nível nacional, né? E como eu falei anteriormente, algumas situações não deram certo em termos de contratações, os jogadores que nós temos hoje estão esforçados, eles treinam todos os dias com uma ânsia de evoluir, mas nós temos nossas limitações. Nós temos nossas limitações em termos de grupo, em termos de plantel, né? E a Superliga ela é muito cruel quanto a isso. O voleibol é uma modalidade que ela tem pouco espaço para zebra, pouco espaço para resultados, porque fora o futebol, que você joga por uma bola, o futebol você joga por uma bola. Você joga. Eu tenho um trauma quanto a isso, né? Porque eu, como gremista, o Inter foi campeão contra o Barcelona por uma bola. O Adriano Gabiru fez um gol numa escapada contra o Barcelona, 1-0. Quem acreditaria que Adriano Gabiru faria? Adriano Gabiru fez um gol, né? Só me engano, ele jogou no Cruzeiro também. Mas brincando assim que você joga, e o voleibol e outras modalidades, talvez o futebol seja a única modalidade que você joga numa retranca, você joga defendendo, dá uma escapada, um gol, ganha de 1-0. Voleibol, basquete, handebol, você não tem essa possibilidade. Você tem que ser agressivo, você tem que atacar, você tem que, né? E isso implica, né, em confrontos, né? O voleibol não tem confronto direto, tem uma rede que é uma briga por poder, aquela rede ali é uma briga por poder, né? O voleibol é um processo sempre, um sistema ofensivo com um sistema defensivo e as transições, e você vai, mas você tem que ser agressivo. E a gente peca um pouquinho nisso, peca em opções, peca em... é ruim falar isso, porque os jogadores, a dedicação, o empenho, a vontade de crescer, mas nós temos nossas limitações. E a gente luta contra equipes que têm um poder de equipe, de plantel muito maior que o nosso, né? É uma realidade, não é um... É uma realidade hoje. O pessoal pode achar até como desculpa, né, Pacheco? Mas não é a realidade do time hoje, né? É a realidade do time, é a realidade do time. E até dentro disso, já, lógico, o torcedor ele quer que o time ganhe. Sim. Ele quer que o time. Eu também quero que o time ganhe. Os jogadores querem que o time ganhe. Todos querem que o time ganhe. Mas é difícil enfrentar essas equipes. É difícil você manter um nível de concentração, de empenho, de volume de jogo contra essas equipes, né? E dentro disso até a gente teve bons jogos, né? A gente teve um 3-1 contra o SESI, que a gente teve oportunidades contra São José, contra Guarulhos, contra até o próprio Araguari. Araguari agora, a gente teve um set fantástico, primeiro set, o segundo set muito bom. Depois o time caiu, daí vem a questão das trocas, questão das possibilidades, questão, né? E isso implica muita coisa. O voleibol é muito dinâmico, e quando você não faz o ponto, não é que tá 0-0, tá 1-0 para eles. É que na realidade cada ponto vale 2, porque em vez de você fazer, o adversário faz. Não, nunca fica 0-0, né? E as oportunidades elas acontecem. A equipe teve essa questão dos problemas que tivemos no início da temporada, daí veio o estadual, a gente teve algumas dificuldades em termos de plantel também, teve que reconstruir para a Superliga, e você tendo que reconstruir o time, teve que remontar o time no meio da competição, é muito complicado, porque o mercado já não está tão aberto assim, o mercado não oferece tantas possibilidades assim. Nós temos uma realidade financeira, e eu gosto muito, e uma coisa que me chamou muito a atenção aqui em Montes Claros, e é isso que eu acho que tem que ser, que eu acredito, você tem uma realidade financeira e você obedece essa realidade financeira. Transparência também. Você tem que obedecer. Não adianta, eu vejo em alguns momentos, algumas equipes já passaram por isso, que você vai lá e depois vê como é que faz. Vê como é que faz, vai dar problema, você vai ficar devendo, e não é o ideal. Depois tem todo o fair play financeiro. Exatamente, também, então você tem que obedecer. Então,
gostaríamos, e eu não tenho dúvida que o André como gestor, e eu como técnico, gostaria que as pessoas entendessem que nós gostaríamos de ter jogadores, só que hoje existe uma realidade financeira que não comporta isso, não é real, não é... Eu tive a oportunidade e para mim foi uma escola monstruosa. Eu tive a oportunidade de ser, por 6 meses, secretário de esporte de Ribeirão Preto, né? E nessa eu fui conhecer um clube que estava desativado lá em Ribeirão Preto. Aí eu falei, mas caramba, cara, esse clube, piscina vazia, toda suja, ginásio todo sujo. Eu pensei, mas o que aconteceu aqui? A estrutura toda pronta já. Pronta, que teve uma história. Mas o que era isso aqui, cara? O que aconteceu aqui, né? Isso aqui era o clube do Botafogo de Ribeirão Preto. E ele perdeu por causas trabalhistas. Por causas, dívidas de jogador que não podia pagar, contratou, teve que entregar esse patrimônio aqui. Então você não pode ter essa irresponsabilidade financeira. Eu sou contra isso. O time tem esse tamanho, o time tem essa possibilidade, o time tem esse poder de contratação, é esse aqui. Não adianta. Eu tenho um exemplo que eu acho que é muito claro quanto a isso, que é o time de Taubaté, quando foi campeão na penúltima Superliga. Sim. O time de Taubaté, ele tinha a seleção brasileira lá. Ele contratou praticamente toda a seleção brasileira e alguns reservas de alto peso. Ele foi campeão da Superliga. Ele devia para todo mundo. É correto isso? É justo? Ah, mas o Taubaté foi campeão da Superliga. Pô, ótimo. Mas e a dívida? E as dívidas, como é que fica? O Minas, por exemplo, que fez a final, ele pagava em dia. Certinho. É correto isso? É certo isso? No meu ponto de vista, não. Mas, enfim, então eu acho que essa realidade financeira, ela existe e tem que ser cumprida. Vou dar um pouquinho, Pacheco. Sabemos que uma Andorinha só não faz verão. Montes Claros América Vôlei e todos os outros times também têm uma CT que trabalha em conjunto ali para fazer com que os resultados aconteçam. Como é que é a CT aqui do Montes Claros América Vôlei, que tem praticamente todos aqui da região? Isso te ajuda também? Com certeza. Para mim, quando eu falei em surpresas, quando eu vim para Montes Claros, uma das grandes surpresas foi a comissão técnica. Eu não, de novo, né, como adversário, muitas vezes você vem, joga e vai embora. Você chega, jogo domingo, você chega sábado, oi, tudo bem, como é que tá, tal, joga, tchau. Outro dia já tá pensando no outro adversário, né? Então você não tem, a maioria das vezes você não tem muito contato com as pessoas, não sabe quem é as pessoas. Ah, você sabe que é o Norberto, o Norberto é o Norberto. O Peu é o Peu, o Jomar é o Jomar, né? O David é o David, o Gabriel é o Gabriel, você sabe, o Guilherme é o Guilherme, mas quem são essas pessoas, né? Sim. Quem são? O Rafael, que veio, que é estatística, que veio também, mais um de fora também, que ele é carioca, né? O Cafu, personagem, né? personagem. Então você... Patrimônio já de Montes Claros, ele já tem uma etiquetinha assim de patrimônio, né? Você não conhece pessoas. E aí minha grande surpresa foi que são pessoas altamente capacitadas, altamente competentes. Não estão aleatórias, né? Não estão aleatórias. Foi uma surpresa muito bacana. Lógico, quando eu estava acertando aqui, eu perguntei, né, para o André, tá, Padre, mas uma coisa, quem são? Porque em alguns momentos, né, eu procuro ter pessoas que o André até perguntou, Pacheco, tem alguém? Não, mas só um pouquinho. Primeiro, quem é que tem aí, né? Quem é que... Não, a ideia é renovar com esse, mas fica a liberdade. Não, tá tudo ok. E Dr. Michel, então são pessoas altamente competentes, pessoas capacitadas, são impressionantes assim, fiquei muito surpreso positivamente, são pessoas que trabalham e facilitam demais o dia a dia, né? Então o Rafa, como estatístico, ele trabalha muito bem, ele estuda o time adversário, nos dá todos os números, toda as possibilidades do time adversário. O Norberto, como auxiliar técnico, interpreta isso, junto com o David, que é preparador físico, que tem o apoio do Gabriel, a prevenção e recuperação ali com o Peu, com o Jomar, né, junto com seus auxiliares, que é o Jevinho e o Valtinho, né? O Valtinho, enfim, né? O dia a dia ali, o Cafu dando todas as condições ali junto, lógico, com o apoio da prefeitura, os funcionários da prefeitura ali que dão todo o suporte ali, de dar condições, que a quadra, que o ginásio esteja em condições, né? O nosso previsor, o Guilherme, pessoa, né? Nossa, tá ali o dia todo ali à disposição, a parte aqui administrativa. Então, não tem
tudo redondo, assim, tudo muito legal, foi muito bacana. Pacheco, para a gente finalizar, já se passou o primeiro turno, passou uma rodada do segundo, temos mais 10 jogos de Superliga para o Montes Claros América Vôlei. O que o torcedor pode esperar desse time? Então, Jean, a gente é uma missão, não tá fácil, né? A gente se distanciou muito agora da fase que era uma vontade, era um desejo muito grande, né? Não que seja impossível, mas a gente com essa derrota da Araguari, a gente distanciou de uma conquista de para playoff, né? Para o 8º lugar, né? A gente distanciou bastante ali. Mas agora eu acho que focado nessa questão da permanência da Superliga A, né? E a gente nesse campeonato, dentro do campeonato, que é um micro campeonato dentro do campeonato, né? Que a gente luta aí com o Rede Cuca lá de Fortaleza e com Brasília, né? A gente, né, vai ter esses dois jogos, são chaves para nós, são finais para nós esses 2 jogos, e depois buscar uma conquista diferente aí. Lógico que a gente sempre lida de jogo a jogo, a gente se prepara jogo a jogo, a gente luta jogo a jogo. Nosso próximo foco, e hoje de manhã, antes de vir para cá, eu conversei com o time que passou, Araguari passou, tivemos a oportunidade, ela apareceu, a gente não foi competente, não foi capaz, ou não, enfim, não deu. Ok, passou, agora é Suzano. Dia 16, 9h30 da noite, no nosso ginásio, Suzano. Foco total ali para tentar adquirir pontos, para tentar respirar, ter um respiro maior nessa nossa meta, nossa missão aí. Mas o torcedor pode saber que, apesar dos resultados não estar vindo, a gente luta intensamente para dar essa alegria, dar essa satisfação e dar esse retorno para o torcedor que quer tanto torcer, mas que quer tanto vitórias do time. Então pode saber que isso é uma busca diária, intensiva e muito grande para a gente conquistar isso. É isso, Pacheco, muito obrigado pela sua presença, foi um ótimo bate-papo aqui, conhecendo você melhor, a gente já conhece, né, do dia a dia, ali, sempre conversando, sempre brincando. Te incomodo bastante, né? Na verdade, eu te incomodo bastante, solicitando áudios para as matérias, vídeos, etc. Mas foi muito bom o bate-papo com você, conhecer você melhor. No início, quando a gente fez até uma live lá no passado, no primeiro contato nosso, eu falei. Aliás, sobre isso, né? Você foi eu sou um pouquinho. Eu tenho uma curiosidade, né? Falar sobre isso. Eu não tenho mídias sociais, né? Não gosto, enfim, né? E eu nunca tive Instagram, Facebook, não sei nem mexer, não sei nem como é que é, né? E eu nunca tive. E os outros assessores de imprensa sempre me incomodaram. Você foi o primeiro cara que fez eu fazer um Instagram que ele é inativo, ele não existe. Eu tenho um seguidor, que é o América, e eu sigo um que é o América. Não tenho, é como não ter, tá? Mas você foi o primeiro e o único que conseguiu fazer isso. Eu tive essa honra. Pessoal, mais uma vez agradecer o Pacheco aqui e para vocês, até o próximo episódio.